Hi folks, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia Oliveira, pra quem não me conhece, e hoje eu vim gravar pra vocês, contar pra vocês como que foi o primeiro mês com a neném aqui em casa, dizer como que foi a experiência, como que aconteceu tudo, contar um pouquinho da amamentação, de tudo que rolou nesse um mês. Então antes de começar, antes de compartilhar com vocês como que foi, deixe muitos likes, se inscreve aí no canal, compartilhe com a galera para que essa família cresça cada dia mais e mais. E bora lá pro vídeo, espero que vocês gostem. Então bora lá para contar para vocês o que aconteceu aqui, o que tá rolando, como tá sendo. Então, como vocês sabem, dia 11 de maio, nossa bebê nasceu. Vou deixar aqui o card para vocês verem sobre o relato de parto que eu já deixei aqui no canal. Eu contei tudo como foi a experiência, tudo que eu passei, as dores, tudo tal. E nós ficamos, se eu não me engano, 3 dias no hospital, porque ela nasceu às 11h53 da noite, no dia 11 de maio. Então não dava pra sair logo na segunda-feira, porque não dava às 48 horas, então teve que esperar até terça-feira à tarde. Na terça-feira à tarde nós saímos e voltamos pra casa, e graças a Deus foi muito gostoso. E logo aí, né, logo nessa volta pra casa, foi uma emoção, uma mistura de sentimentos, uma felicidade misturada com medo, misturada com puta, e agora, sabe? Porque lá no hospital eu tinha as enfermeiras, eu tinha os médicos, então tudo que eu precisava, se faltava leite, se minha filha tava com fome, se eu não sabia o que estava acontecendo, eu podia simplesmente apertar o botãozinho ali e pedir ajuda, e as enfermeiras estavam lá, sabe, em prontidão, sempre querendo me ajudar, sempre estando ali à disposição, porque é para isso que elas estão lá realmente, e elas sempre estavam lá à disposição para ajudar. Então, sabe, essa fase de ir pra casa, sair do hospital, era muito gostoso. Eu não via a hora de sair do hospital e vir voltar pra casa, porque não sei quem gosta de ficar no hospital, né? Não é a mesma coisa, por mais que você tenha comida toda hora, você tenha enfermeira ali à sua disposição o tempo todo, não é a mesma coisa de você estar em casa, no seu conforto, com seu marido, sua esposa, com sua família, e não é a mesma coisa. E sem contar que eu tinha acabado de ter uma filha e não ter meu marido ali do lado pra compartilhar cada momentinho era muito ruim. Então eu queria, por mim, eu estava no mesmo dia, eu já estava em casa, mas tem que ficar lá de repouso pra saber se tanto eu quanto ela estávamos bem. Então nós ficamos 3 dias lá no hospital, né, em observação, né, pra ver se estava tudo bem, tanto eu quanto ela estávamos bem. Voltamos pra casa e desde aí, no momento que a gente saiu do hospital até vir pra casa, a ficha não caía. É muito engraçado, porque a ficha não cai até hoje. Eu falo pro meu marido, ainda não caiu a ficha que eu sou mãe. É muito esquisito falar que eu sou mãe, né, e ver aquele serzinho ali no meu colo e pensar que ela ficou 9 meses na minha barriga e agora tá no meu colo. É muito esquisito pensar que daqui a pouco ela tá crescendo, já tá falando, já tá correndo pela casa. É estranho demais pensar nessas coisas. Eu sempre tive vontade, mas a hora que acontece, você fica, meu Deus, sério, aconteceu, é sério mesmo. É muito engraçado, porque a ficha não cai, literalmente. E eu vim ao caminho todo com vontade de chorar, ao mesmo tempo de rir, sabe? É uma mistura total de sentimentos. E eu fiquei pensando muito se eu faria esse vídeo, contando como que foi a primeira experiência, o primeiro mês, contando o que aconteceu, como que foi a amamentação. Eu fiquei pensando muito se eu faria ou não faria, mas que eu tava conversando com meu marido, eu criei esse canal pra compartilhar experiências, pra dizer do meu dia a dia, pra contar, pra ser total sincera com vocês, e também pra ficar como recordação pra mim, vai que uma futura gravidez não seja do jeito que foi agora, ou eu passo pelas mesmas coisas. Então, pra ser uma recordação, mas também pra compartilhar com pessoas que estão passando pelas mesmas coisas. Então eu acho que eu não deveria guardar só pra mim o que eu passei, o que aconteceu. Então eu vim aqui contar. Eu sei que a amamentação é uma coisa que é muito julgada entre nós mulheres, entre a população em geral. Nós somos muito julgadas se nós amamentamos pelo peito, só em livre demanda nós somos julgadas. Se nós damos fórmulas, nós somos julgadas. Se nós damos peito e fórmulas, nós somos julgadas. Então, tudo que nós fazemos, não só na maternidade, mas como eu estou falando sobre maternidade no momento, nós somos julgadas, não só nós mulheres, mas todo mundo
né, a população em geral, infelizmente, julga muito. Então eu fiquei muito assim, se eu queria vir aqui contar sobre isso, mas eu estava conversando com meu marido e eu falei que eu via muitos vídeos no YouTube e até hoje eu vejo sobre maternidade, sobre amamentação, e eu nunca vi vídeos sendo total sincerão, sabe? Super sincero sobre amamentação. Às vezes as pessoas, acho que por receio, não sei, às vezes elas colocam muita perfeição, muita... que é tudo muito fácil e nem sempre é. Então eu quero vir aqui contar pra vocês, então eu decidi vir aqui contar pra vocês. Então se vocês vão julgar ou não, o importante é que eu estou cuidando da minha filha, o jeito certo ou não, não sei se é certo ou não, o importante é que ela tá saudável e pra mim é o que importa. Então, no primeiro mês foi um pouquinho complicado pra mim, porque eu vou deixar aqui no card também. Como vocês sabem, eu tive paralisia de Bell e ainda tô ainda na recuperação. Então foi um mês meio turbulento, né? Porque no primeiro mês a gente fica com aqueles hormônios à flor da pele. Aí veio a paralisia de Bell, a amamentação não foi fácil, então veio aquele turbulhão, daquela mistura de sentimentos. E foi meio complicado, mas vencemos, passamos por isso. Como todo mundo fala, todos os vídeos que eu vi sobre maternidade falava, tudo passa, realmente tudo passa. E você consegue. Então, foi o seguinte, nós chegamos em casa, foi bem esquisito nos primeiros dias, era estranho, tanto é que eu tinha medo de dormir e não escutar ela chorar e, sei lá, ela ficar com fome e eu não escutar ela chorar pra dar de mamar. Mas tudo deu certo, graças a Deus. Eu tinha meu marido ali do lado também, se eu não acordasse ele acordava. Mas sempre ou eu ou ele acordava, então um ou outro acordava. Eu sempre achei que eu ia ter muita nojinho de trocar fralda, mas é tranquilo, graças a Deus, de boa, consigo. Na amamentação não foi tão fácil como eu imaginava que pudesse ser. Primeiro, começou já desde o hospital mesmo, né? Porque logo quando ela nasceu, eles colocaram ela assim em cima dos meus peitos, mas não colocaram ela pra mamar. Não sei se isso dificultou alguma coisa, se isso prejudicou alguma coisa, não sei, porque eu sei que tem hospitais que colocam o bebê logo no peito da mãe e já amamenta a mãe, enfim. Jesus. No meu caso, eles só colocaram ela aqui em cima de mim e ficou bem pouquinho tempo. Logo em seguida ela foi pro berçário pra eles darem uma leve limpada nela, trocar a roupa e tudo e tal. Logo em seguida eu fui pra parte de recuperação e aí eles ensinam, né, a gente a dar a mama, ensinam as posições melhores. Como eu não podia levantar durante 6 horas depois do parto, eu tive que dar de mamar de ladinho, sabe, aquela posição deitada. E assim, no começo não foi fácil, foi estranho, era esquisito, mas eu sempre quis dar de mamar pra minha filha, pelo menos até um certo ponto, depois eu daria a fórmula, mas não foi, nem sempre é tudo como a gente imagina. Logo lá no hospital já tava tendo dificuldades, ela não conseguia pegar no meu bico do peito. Meu bico do peito ele é muito grande pra boquinha dela e por conta disso ela não conseguia pegar, ela não pegava de jeito nenhum. Então eu tinha que por orientações da enfermeira, eu comecei a tirar leite na bombinha do hospital mesmo, pra ver se o colostro, na verdade só tava saindo colostro, né, era pouca quantidade, então eu tinha que começar a estimular com a bombinha lá do hospital mesmo, pra ver se meu leite descia e aí ficasse mais fácil pra que ela mamasse no meu peito. E mesmo assim não dava, as enfermeiras vinham no meu quarto, elas apertavam, elas ajudavam, elas até chegavam a machucar um pouco, porque elas pegavam o bico do peito e enfiavam de uma certa forma para que a bebê, sabe, bocanhasse, pegasse, mesmo assim ela não pegava. Então eu tive que tirar leite, né, o colostro no caso, e aí colocar naquelas mamadeirinhas do hospital mesmo, dar na mamadeira e aí tentar dar no meu peito e tentar dar na mamadeira, mas sempre era leite meu.
E aí teve umas fases que, umas horas, né, do dia, que ela não pegava no meu peito, não dava tempo de tirar leite, ela tava com fome, e aí eu tive que pedir acho que umas 2 vezes leites que eles tinham lá, que eu acho que são de mães que doam leite, e aí eles davam 20 ml, e aí ela tomava, e por conta de ser pouco tempo que ela tinha acabado de nascer, assim, ela sempre foi uma neném muito preguiçosinha. Então ela pegava no meu peito, às vezes ela até pegava, ela fazia a pega perfeita, segundo as enfermeiras, a pega correta. Ela mamava, 2 minutinhos depois adormecia. Então tinha que ficar estimulando ela, fazendo assim, coceguinha, mexendo no pé, coisas que as enfermeiras orientaram. E mesmo assim ela adormecia. A gente tentou despir ela, tirar a roupa, deixar só de fraldinha, porque falam que o neném desperta e mesmo assim ela adormecia. E ela não tinha aquela vontade de pegar no peito e mamar, então a gente tinha que alimentá-la de alguma forma. Então, uma vez foi com copinho, com leite materno mesmo, com copinho. Outra vez foi com eu tirando meu leite, dando a mamadeira. Às vezes dava no meu peito e mesmo assim não pegou. E aí, tanto é que foi um fator que a enfermeira disse pra mim: se ela não pegar nossa mama, nós não vamos te dar alta. Então a gente tem que fazer alguma forma dela pegar na sua mama e ela mamar, porque ela precisa sair daqui mamando. Então a enfermeira me orientou a comprar um mamilo artificial, que é um mamilo de silicone mesmo, ele imita um mamilo, só que ele é um pouquinho mais fino, do tamanho P, porque a boquinha dela é muito pequenininha, então você coloca no seu bico do seio e dá de mamar. E aí foi o que eu fiz e ela começou a mamar, só que ela dormia no meio da mamada, a gente estimulava, ela dormia, estimulava, ela dormia, mamava, dormia, e aí ficava nesse processo. Ela mamava, dava uma cochiladinha, a gente estimulava ela, acordava ela e ela mamava mais pouquinho. Eu tava crente que ela tava mamando super bem, porque ela fazia a pega correta, ela fazia aquelas bochechões cheinhos, que são tudo que falam, né, que o neném tem que fazer, que são considerados a pega correta, que o bebê tá mamando certinho, tudo certinho. Então a gente tava crente que ela tava mamando certo. Na primeira consulta ao pediatra, né, ela tinha perdido as 300 gramas, que era o normal, que eles me orientaram que era super normal, e perder nessa primeira consulta, que quando eles nascem, eles perdem realmente essas 300 gramas, mas que o certo é eles ganharem esse peso perdido, né, dentro de um prazo de 15 dias. Então a gente já fica meio, sabe, eu já tava meio tensa por conta do meu rosto, aí a amamentação não tava sendo tão fácil como era, eu já imaginava que não seria fácil, mas não tava sendo tão fácil. E aí você se pressiona muito, sabe, com questão da neném engordar, da neném tá sendo alimentada, e aí eu me pressionava bastante e isso não é bom, né, o leite acaba não descendo tão bem. Então elas me orientaram a continuar com o mamilo artificial, que pelo que parecia ela estava mamando, só que como ela não estava mamando tão bem assim, tão, sabe, sugando, dormia no meio da mamada, eles analisaram minha mama, viram que estava bem dura. Na primeira consulta estava bem dura por conta de ter descido o leite, eu não ter feito a massagem, mãe de primeira viagem, nunca sabe tudo. E aí eles me orientaram a fazer massagens como que é? Tirar, né, o leite que estava não empedrado, mas estava bem cheio a mama. Então tinha que fazer a massagem e esvaziar, né, a mama, para que aí, quando ela sugasse, o leite saísse mais tranquilo, não saísse só em gotinha, saísse mais fácil para ela. Então toda noite eu fazia a massagem, eu estimulava no banho, porque quanto mais massagem você faz, mais estímulo você faz no banho, mais leite, mais produção de leite tem. E no começo tava vindo muito leite mesmo, bastante assim. Chegava a fazer as bolinhas, não chegou a empedrar, graças a Deus. Mas eu fazia massagem sempre, então era uma coisa que ajudava bastante. Ele chegava a ficar vermelhinho, um pouquinho quente, então eu sabia que era hora de fazer a massagem. E a gente continuou dando de mamar com o mamilo artificial e ela mamava, dormia. Só que ela chorava muito, o tempo todo tava sempre chorando, ela mamava e dormia, só que passava, sei lá, nem 1 hora ela já tava chorando, e aí era fome, a gente colocava no peito, e assim, de livre demanda, sempre que ela tava chorando e era fome, a gente colocava no peito tranquilamente,
na maior paciência do mundo. E depois, acho que na outra semana, eu tive que ficar indo com ela nesse primeiro mês de 1 em 1 semana pra ver como ela tava com o peso. De passada uma semana, nós fomos de novo no pediatra pra ver se ela tinha ganhado peso, e ela não tinha ganhado peso. Ela ganhou peso, na verdade, mas bem pouco. E aí falaram pra eu estimular meu peito com uma bombinha, tirar um pouco e dar um pouco na mamadeira e um pouco no peito. Um pouco na mamadeira, um pouco no peito. Sempre com leite materno, continuar dessa maneira, um pouco na mamadeira, um pouco no peito, um pouco na mamadeira, nesse processo. E era um pouco cansativo, porque neném recém-nascido quer mamar quase todo tempo, então eu tinha que ficar tirando um pouco na bombinha, dar um pouco na mamadeira e dar um pouco no peito, e era cansativo, sabe, esse processo, mas eu fazia o tempo todo. E mesmo assim, nós voltamos, depois da outra semana, voltamos no pediatra, e aí ela tinha perdido peso, ela não estava engordando, e aí a pediatra falou, para de dar no peito, só tira leite na bomba, vai tirando leite na bomba e dá na mamadeira, porque parece que na mamadeira ela toma mais, ela fica mais esperta. Então só dá na mamadeira, mas continua dando o seu leite materno do seu peito, enquanto você tiver, continua dando. E então eu continuei, fui dando leite materno, meu leite materno, meu leite materno. Só que, como ela não estava estimulando no meu seio, eu até tentei, eu tirava com a bombinha, tentei algumas vezes colocar ela no meu peito para estimular a produção, porque como ela não estava sugando, não era o próprio bebê que sugava na minha mama, a produção não estava sendo extraordinária. Uma coisa que logo no início, quando ela nasceu, saía, sei lá, 100 ml, foi para 60 ml, porque ela parou de sugar, de fazer a sucção, ela mesma era uma máquina que fazia, então não era a mesma coisa. Então eu tirava na bombinha, tentava colocar ela na mama para ela fazer a sucção, e ela ficava irritadíssima, ela não sugava, ela não queria, ela se debatia. Então eu pensei, eu não vou ficar fazendo isso, eu vou ficar torturando minha filha e fazer ela ficar passando fome. Então eu conversei com a pediatra, eu vi o que eu poderia fazer, e ela mesma disse que se a minha produção de leite estivesse diminuindo, para eu complementar com uma fórmula. E então eu tirava leite da minha mama e dava um complemento de fórmula, tirava leite da mama, dava complemento de fórmula. Como a neném não estava estimulando, eu estava estimulando só com a bombinha, o meu leite foi secando. Uma coisa que fazia, no começo fazia, sei lá, 120, fazia bastante, aí foi diminuindo para 60, depois 30, depois 20, e agora tá tipo praticamente seco, só sai umas gotinhas de nada mesmo, que não dá nem 10 ml. E foi secando. Infelizmente não foi como eu imaginava, não foi como eu sonhava. Eu queria muito dar pelo menos o meu peito até os 6 meses de idade da neném e depois entrar com fórmula. Eu queria mesmo, pelo menos eu fiquei quase um mês dando meu leite, pelo menos de algum jeito eu dei o meu leite materno, eu tive a experiência de dar o peito e algo do tipo, mas como ela não estava sugando, como ela não estava sendo alimentada o suficiente, digamos assim, ela não estava engordando, não estava pegando peso, ela não dava, não tinha o que fazer. Eu tive que entrar com a fórmula, só fórmula, e parar de dar o peito, porque não tinha mais leite, não tenho mais leite. Secou total a fonte, só tem umas gotinhas de nada. E isso foi uma coisa que me chateou muito, me entristeceu muito, eu me senti muito falha, sabe? Sabe quando você acha que você é incapaz? Eu achei que eu era uma mãe incapaz, que não conseguia nem alimentar uma filha, não era capaz nem de alimentar a própria filha, quem dirá de cuidar, sabe? Então eu me senti muito mal, eu me culpei muito. Tudo que eu podia fazer para fazer a produção de leite eu fiz. Eu tomei o suplemento que eles indicaram, eu estimulava com a mão, eu tentei melhorar a alimentação, comer mais fruta, tomar mais leite, comer mais coisas que continha leite.
e mesmo assim não rolou, sabe? Como ela não tava sugando, pelo menos foi o que a pediatra me disse, como ela não tava lá fazendo sucção, não era ela mesma que fazia, a produção ia diminuir, ela já tinha me dito isso, e diminuiu, sabe? Foi secando. E hoje eu dou só fórmula pra ela, e ela tá engordando, ela foi engordando depois que eu entrei só com a fórmula, ela engordou mais. Então, graças a Deus, ela tá super saudável, tá indo todas as consultas, ela tá super bem, tá saudável, tá tranquilo. Foi bem triste, né? Eu me culpei bastante, eu me senti muito inválida, muito incapaz. Eu chorava bastante, porque como eu disse, tava tudo misturado, tinha um negócio do rosto, que aí não tá aqui. Eu tinha isso da amamentação que não tava saindo certo, e ela não engordava, e eu tinha muito medo dela não estar engordando, dela, sei lá, pegar uma anemia, sabe? Eu tava com muito medo, muitos receios, isso me frustrava muito, não poder amamentar minha própria filha. E eu acho que hoje em dia a gente se julga tanto, a humanidade nos julga tanto que a gente se cobra muito mais. E o fato da gente se cobrar mais dificulta tudo, sabe? E então, por mais que você tenha leite e você se cobra tanto, assim, acaba secando, sabe? Se você tá nervosa, seca, se você, sabe? E o que era mais estressante era, a minha filha não tava engordando, o leite não tava saindo completo, eu não podia me estressar porque aí secava total. E, sabe, era uma mistura de sentimentos que você não podia sentir, porque afetava tudo, afetava o leite, afetava a neném, tudo, então era bem complicado. Eu fiquei bem mal mesmo, meu marido sabe o quanto eu fiquei mal, o quanto eu chorei, o quanto eu me senti incapaz, inválida, sabe? Essas coisas que a gente se cobra mesmo, eu acho que é do ser humano mesmo, e eu acho que quando a gente vira mãe a gente se cobra triplicamente, triplica, sabe, a cobrança de nós mesmos, não da humanidade, porque já tem a cobrança da humanidade, mas de nós mesmos. E foi isso, sabe? Agora minha bebê mama na mamadeira, né, por fórmula. Ela tá mamando super bem, tá engordando, e tirando essa parte estressante que foi da amamentação, de resto só foi alegria, foi a coisa mais gostosa do mundo ter um neném aqui com a gente. Agora ela tá quase completando 2 meses e a gente vê uma mudança diariamente, sabe? Uma coisa nova diariamente, cada dia tem uma coisinha nova, um barulhinho novo, um sorrisinho ali, uma gargalhadinha ali. Uma coisa que eu não sabia que neném fazia dar umas gargalhadinhas, ela dava e era muito engraçado. Tem dia que ela fica sorrindo, ela tá mais esperta. Então cada dia é uma evolução, cada dia é uma coisa nova e isso é muito gostoso, sabe? Então a frustração que eu tive com a amamentação, hoje em dia eu falo, o importante é que minha filha tá sendo amamentada de alguma forma, graças a Deus tem outro jeito de amamentar minha filha. Já pensou se fosse só o leite materno, só fosse o peito e eu não tivesse leite, como que eu ia amamentar minha filha, sabe? Então eu dou graças a Deus que tem outros métodos. E hoje eu vejo que eu não sou uma mamãe por não estar amamentando minha filha no peito. Eu não me considero uma mãe ruim por conta disso e nenhuma pessoa inválida. E eu acho que você aí do outro lado, se você estiver passando por isso, você também não deve se considerar uma pessoa inválida, incapaz, porque o que importa é que você está se preocupando com ela e que de alguma forma você está se amamentando ela, alimentando seu filho, sua filha, de alguma forma você está se preocupando e cuidando do seu bebê, seja por fórmula, seja por leite materno, não importa. O importante é você se preocupar e cuidar e dar amor, porque é tudo que precisa. O neném precisa de amor, de carinho, seja leite materno, seja leite fórmula, não importa, sabe? Sei que vai ter várias pessoas julgando, mas que se dane, você é a mãe, você sabe o que é bom pro seu filho. Naquele momento minha filha precisava comer, nesse momento ela precisava comer, meu leite secou, o que eu poderia fazer? Então, tudo que eu podia fazer era isso, e se vai ter julgamento ou não, tô nem aí, sabe? Antes eu tava muito preocupada com julgamentos, e tanto da família, porque tem, né? e de amigos e de pessoas próximas, porque sempre tem, mas eu não ligo mais. O que importa é que meu marido
tá concordando, tá me apoiando e que minha filha tá sendo alimentada e tá super saudável. E o primeiro mês foi turbulento, foi cheio de novidades, a amamentação foi meio complicada, mas nada disso tira a felicidade que a gente sentiu logo no momento que a gente abriu a porta com o neném no nosso colo. Isso não tem explicação. Foi o melhor sentimento do mundo e até hoje a gente não cai a ficha, a gente olha pra ela e fica incrédulo, a gente é babão demais, sabe? A gente baba demais, a gente é apaixonado por essa menina. E tudo que eu tenho que falar é agradecer a Deus, a gente agradece todos os dias, porque o menininha nós somos pais e nós vamos falar que ela é sensacional, mas eu não sei, todo mundo no hospital me falava que ela era muito calminha e realmente ela é uma neném calmíssima. Ela é super difícil de ficar chorando, sabe, de esgoelar. Ela chorava mais na época que ela tava passando fome, com fome, porque ela não estava sendo alimentada tanto assim e a gente achava que tava, né, enfim. Mas ela não é de ficar chorando, ela é super tranquila, ela fica fazendo que é umas reclamaçõezinhas, então a gente sabe que tem alguma coisa incomodando, mas ela é um amor, ela sorri, ela fica olhando, ela cada dia mais se admira pelas coisas e é fascinante ver a evolução, sabe, do neném. É engraçado ver ela dormindo, o carinho que ela tem, a gente consegue já ver o carinho que ela tem por nós pais, né, porque nós estamos diariamente com ela, e é muito gostoso, é incrível. E logo eu não peguei licença maternidade, só peguei uma semana, porque eu trabalho em casa e ficar parada é não ter dinheiro, então não podia, né, dar esse luxo. No primeiro mês meus pais estavam aqui, meu marido ficou em casa também comigo, então tive uma grande ajuda mesmo. E aí eu trabalhava, eles ajudavam a cuidar e eu conseguia trabalhar enquanto eles estavam com a neném, então era o que facilitou bastante. E aí foi aquele baque, né, que aí todo mundo foi embora, foi meio assim, né. Depois de 15 dias meu marido voltou pro trabalho, depois de 22 dias meus pais foram embora, então foi tipo, do nada eu sozinha com a neném. E aí foi meio tipo, uau. No primeiro dia eu fiquei bem chorosa, eu chorava bastante, porque não porque eu não dava conta, ou não dou conta, mas sei lá, sabe, a casa tava cheia, de repente ficou meio sem muita gente, só eu e a bebê e silencioso total. E aí no segundo dia já foi mais tranquilo, no terceiro dia já tirei de letra e hoje em dia já tiro de letra, lógico. Tem dias que eu falo que num dia eu já tô tinindo, sabendo tudo que ela quer, no outro dia ela já é surpresa, sabe? Cada dia ela me dá uma surpresa, uma coisa nova que eu fico, meu Deus, que é isso? Por que esse choro? Então, cada dia é um desafio novo, digamos assim. Mas é gostoso demais, é muito tranquilo e... tranquilo assim, né? É muito gostoso e é fascinante. É fascinante ter um neném ali, linda e saudável, que tudo que me importa. Ela tá saudável, tá crescendo e ela já não é mais aquela pacotinho que nasceu pequenininha, agora ela já tá crescendo, é uma mocinha. É muito gostoso e vou chamar eles lá pra mostrar pra vocês, apresentar ela pra vocês. Vocês já viram em vídeo, mas eu trazendo aqui ela pra apresentar ainda não. Então vou lá chamar eles e mostrar pra vocês aqui nossa Pequi roxa. Fui lá buscar eles, essa é a nossa baby Chloe, meu marido. Olá. E essa é a nossa baby Chloe. Ela dá oi. Oi pro povo. Oi pro povo, filha. Aqui, mamoró. A câmera. Olha lá. Olha a câmera. Dá um sorriso pra câmera. Dá um sorriso. Eu vou dar chorar, pai. É. Essa gorducha. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem um pouquinho do primeiro mês com a nossa baby aqui em casa. Espero que vocês tenham gostado. Deixem muitos likes, se inscreva aí no canal e compartilhe com a galera para que essa família cresça cada dia mais e mais. Tenha uma ótima semana. Beijão. Tchau. Tchau.